Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para aquele recadinho de sempre da chamada? Então, não esqueçam lá de acessar no Classroom, tá bom? O que vocês têm que acessar lá? Tem um link, é o link 1, que vem lá naquelas atividades diariamente que chegam para vocês, tá bom? Então, acessem o link 1 e lá terá o quê? Um questionário, terá um formulário com questões. Uma questão ou duas questões. Respondam lá, tá bom? Isso vai garantir o quê? A presença de vocês e também o aprendizado, né? Então, vamos continuar com a nossa aula de matemática aqui com a professora Neumar, tá? E o que nós começamos a falar na aula anterior? Probabilidade condicional, certo? E o que nós falamos sobre probabilidade condicional? Vimos o conceito, percebemos o que? A ideia de condição, né? Condicional. Tem uma condição para que, temos dois eventos, vai ter uma condição para que o outro ocorra, certo? Então, hoje nós vamos resolver alguns problemas sobre isso, tá bom? Só que antes disso, vamos fazer o quê? O desafio que a professora deixou para casa. Não esqueci, tá bom? Espero que vocês tenham feito. Então, relembrando, um dado é lançado 2 vezes, sucessivamente. Então, um dado foi lançado 2 vezes, sabendo-se que a soma dos pontos obtidos é menor que 5. Então, a soma obtida desses 2 lançamentos é menor que 5. Qual é a probabilidade de que, ao menos, um lançamento ocorra à face 2? Então, vamos observar aqui com a professora. Lembrando lá, eu tenho aquela formulazinha lá da probabilidade condicional, tá bom? Que eu trabalho a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que ocorreu o evento B. Então, o número de elementos, certo? Da interseção divididos pelo número de elementos aqui do evento B. Então, eu tenho que ver que terá que ser menor que 5. Olhem lá, presta atenção. Qual é a probabilidade de que, ao menos, um lançamento ocorra à face 2? Dado que, certo? Essa soma seja menor que 5. A soma dos 2 lançamentos. Lancei, caiu 1, lancei, caiu 2. Então, pensa lá, qual que foi a soma? Foi 3, né? Então, observem aqui com a professora. Então, para que ocorra a face 2, certo? Mas, dado que essa soma seja menor que 5. Então, a professora montou um esqueminha aqui para vocês. Eu tenho lá um evento B, certo? E nesse evento B, o que acontece aqui? Olhem só, a soma. Quando cair, por exemplo, joguei o dado a primeira vez, caiu 1. Joguei a segunda vez, caiu 2. Então, essa soma, 1 mais 1, 2. Joguei a primeira vez, caiu 1. Segunda vez, caiu 2. 1 mais 2, 3. E assim, vamos observando os lançamentos. Joguei, caiu 1, joguei, caiu 3. Joguei lá, caiu 2 e 1. 2 mais 1, 3. Então, a professora colocou aqui todas as possibilidades, certo? De quando eu vou lançar o dado 2 vezes e essa soma ser menor que 5. Então, essas são todas as possibilidades disso acontecer. Professora, e se eu tivesse jogado 2 e tivesse caído 2 depois 3? Seria 2 mais 3, que seria 5. Então, já não entra nessa condição colocada no exercício, tá bom? Então, as condições são essas aqui. Então, para ser face 2, então eu vou olhar aqui, certo? Qual? Olhem lá no meu evento, a condição. A soma tem que ser lá menor que 5, tá bom? A soma é dos 2 lançamentos. Então, e eu quero que ocorra o quê? A face 2. Qual desses aqui que eu posso observar que irá acontecer, que irá ter a face 2? Ou seja, lancei o dado e caiu 2. Então, eu vou ter quando eu lançar 1 e caiu 2, ou eu posso lançar o primeiro, caiu 2, certo? Ou eu posso lançar as 2 vezes e cair o número 2 ali, certo? Então, isso que eu quero que aconteça. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer, certo? Então, percebam lá. Olha quantas vezes ali que eu posso ter isso. Então, essa interseção é 3, porque eu tenho 3 elementos aqui, 3 chances disso acontecer, certo? Nessa interseção, tá bom? Então, porque lembrando da primeira condição. A primeira condição colocada é que a soma dos lançamentos seja menor que 5, tá? Então, nesse caso, eu tenho 3 aqui possibilidades. Então, nessa interseção,
eu tenho 3 e o número. E 6 o quê? O que significa esse 6? Significa 6 lá daquela condição anterior que a professora falou, certo? Que a soma tem que ser ali menor que 5, né? Então, a probabilidade disso acontecer, colocando lá na nossa fórmula aqui que a professora colocou para vocês, certo? Do número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos, certo? Do nosso conjunto, do nosso conjunto B ali, é o quê? 3 sobre 6. Ou seja, o nosso evento aqui, B, né? Então, simplificando isso, fica 1 sobre 2, 1 meio, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Tá? Então, essa foi a resolução aí do nosso exercício para casa. Observem lá nos slides, passo a passo, que a professora colocou aí para vocês, belezinha? Então, nesta aula, o que nós vamos falar? Nós vamos resolver situações problemas. Vamos desenvolver alguns problemas, comentar, né, sobre a probabilidade condicional, que é o que nós estamos trabalhando, reforçar um pouquinho isso. Tá? Então, mas para lembrar, a professora sempre gosta de trazer para vocês um para lembrar, né? Então, vamos lembrar aqui. Ó, quando eu estou falando de união e de interseção, né? Eu tenho lá e tenho ou, tá? Como que eu posso relacionar isso? A união é com e, a união é com ou, a interseção é com e, a interseção é com ou. Tempinho para vocês lembrarem isso. Rapidinho. A professora já volta. Voltando, olhem aqui com a professora. A união, quando eu falo de união, eu estou falando lá de ou, tá? Interseção, e. E lembrando, quando eu estou falando de união, a nossa operação é adição, estou somando, tá? E quando eu estou falando de interseção, que é o e, nós vamos multiplicar, tá bom? Então, tem todas essas relações para vocês identificarem no exercício. Agora, aqui com a professora vai passar um quiz. Então, olha lá. Sabendo que o nosso espaço amostral, certo? Ele é igual a 12. O que é espaço amostral? São todos os nossos elementos ali dentro desse espaço disponíveis, né? E que o nosso evento A, certo? Ele é composto por esses elementos aqui, ó. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 e 12. E o nosso evento B é formado por esses outros elementos, o 2, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9 e o 10. A professora pergunta para vocês, quantos elementos que eu tenho que formam uma interseção? Primeiro, vocês vão ter que ver aí, tem interseção? Qual que é a interseção? Tem elemento em um evento, tem elemento no outro evento? Quantas interseções tem?
nesses dois eventos? Tempinho para vocês e a professora já volta. Vamos lá? Identificar essa interseção? Quantos elementos que tem? Então, olhem só, o 4, o 5 e o 10, né? Então, são três elementos que são formados por essa interseção entre os dois eventos, tá bom? Então, a probabilidade condicional, lembrando, retomando a nossa fórmula aqui, ela é formada, né, pela probabilidade de ocorrer um evento A, dado que ocorreu o evento B, tá bom? Número de elementos da interseção pelo número de elementos aqui do nosso evento B. Lembrando que esse número de elementos do evento B, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Lembrando pelo caso da divisão, que não existe divisão por zero. Marque isso aí, pessoal. Então, mais um quiz para vocês. A professora tá cheia de quiz hoje, brincadeirinha, tá? Mas vamos lá para mais um quiz. A probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo-se que já ocorreu um evento B, se trata da probabilidade da união de dois eventos? Será que isso se trata da probabilidade da união de dois eventos? Pensem um pouquinho e a professora já volta com a resposta.
Qual foi a resposta de vocês? Estou curiosa? Vamos lá? Não, né, pessoal? Nós, sabendo que já ocorreu um evento, então sabendo que já ocorreu, certo? Então nós já temos uma condição, que a gente já sabe que ocorreu. Então nós estamos falando da probabilidade condicional, belezinha? Então um exemplozinho aqui para vocês. Um dado honesto é lançado e sabe-se que a face superior tem um número par, tá bom? Qual que é a probabilidade de que esse número obtido seja um divisor de 5? Divisor, certo? Será que algum número desses pares ali vai ser um divisor de 5? Talvez alguém já consiga responder antes de resolver, mas nós podemos resolver isso por probabilidade. Não é verdade? Então, olha lá, pessoal. Honesto, lembrando do dado honesto, né? Por que é honesto? Porque ele tem o mesmo peso. Quando você joga, a probabilidade de qualquer número, né? Não tem nada alterado para ele ficar caindo sempre o mesmo número, tá bom? Então, a probabilidade de ocorrer um evento A, dado que ocorreu B, o que eu quero saber é a probabilidade de ser um divisor de 5, dado que esse número é par. Será que tem como? Então, percebam lá com a professora. O evento A, ele é formado pelos divisores de 5. Quem são os divisores de 5? 1 e 5. Nesse caso do dado, né, que temos ali de 1 a 6, então os divisores de 5 é 1 e 5. E, então, é formado por dois elementos, né? E aqui, número par. Quais são os números pares do dado? O 2, o 4 e o 6. Concordam aí com a professora? Então, eu tenho 3 números pares. Agora, eu vou ter que observar isso dentro do meu conjunto amostral, né, que eu tenho 6 elementos. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, para ele ser um divisor de 5, eu tenho aqui, certo? Esses dois números que são divisores, o 1 e o 5. Eu consigo dividir, né, o 5 por 1 e consigo dividir por 5. E para que ele seja par. Então, esses dados aqui a professora já passou para vocês, né? Então, percebam que essa interseção, ela é vazia, certo? Percebam com a professora. Tem algum número aqui, por exemplo, eu tenho aqui os números pares, certo? Algum número que está ali no conjunto dos números pares, dá para dividir o 5? O 5 dá para dividir por 2? O 5 dá para dividir por 4? O 5 dá para dividir por 6? Não, né? Então, olha só, esse número, certo? Da interseção aqui, a quantidade de elementos dessa interseção é 0, tá bom? Então, a probabilidade disso acontecer, colocando lá na fórmula, olha só, é 0. 0 divididos por quem? Pela minha quantidade dos elementos, certo? Que é 0. Então, mas isso vocês poderiam até observar, tá bom? Anteriormente. Quem pensa lá, quem já viu os critérios de divisibilidade, ou até por 5 ser um número ímpar, não tem como eu dividir por 2, não é verdade? Mas isso nós analisamos com a probabilidade. Joinha? Então, vamos lá para uma atividade? Exercitar um pouquinho o que a professora fez nesse exemplo? Um dado honesto é lançado e sabe-se que a face superior tem um número par, certo? Qual é a probabilidade de que o número obtido seja primo? Olha só que interessante essa. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Só que antes disso, a professora quer retomar um conceito aqui com vocês, tá bom? Então, voltando ali no exercício anterior, que a professora falou lá de um divisor, né? Então, eu tenho lá os divisores de 5, que é 1 e 5, tá bom? Então, isso dá uma divisão exata. Quando eu divido 5 por 1, 5. 5 divididos por 5, 1. Então, quando eu tenho os números pares, o 2, o 4 e o 5, por exemplo, se eu for dividir o 5 por 2, eu consigo dividir, não é verdade? Consigo fazer essa divisão, só que essa divisão não será exata, certo? Então, quando nós estamos falando que um número é divisor do outro, é quando essa divisão é exata, igual o 5. 5 é divisor de 5, porque 5 divididos por 5 é 1, certo? E no caso aqui dos números pares, vamos pegar aí o 12, por exemplo, certo? O 2, eu consigo pegar o 12, certo? E vou dividir por 2. Dá certo? Dá uma divisão exata? Dá 6. Então, quando nós estamos falando de um divisor, é quando essa divisão dá exata, tá bom? Quando eu estou falando que um número divide o outro, perfeito? Só para retomar isso com vocês. Então, continuando para a nossa resolução. Então, aqui na atividade 1, retomando, eu tenho lá um dado, certo? Eu lancei esse dado, tudo bem? E sabe-se o quê? Que a face superior tem um número par, certo? Qual que é a probabilidade de que o número obtido seja primo? Então, eu lancei, certo? Então, vamos lá. Então, eu quero que ele seja primo, sabendo que ele é um número par. Então, quais são os primos que eu tenho aqui no dado, certo? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Lembrando que primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Eu tenho esses dois divisores. Primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu tenho 3 números primos. E eu tenho aqui os números pares. Também tenho 3 números pares. Ah, acho que alguém já conseguiu observar alguma coisa aí, né? Então, continuando aqui com a professora lembrando que o nosso espaço amostral tem 6 números, né? Então, para que ele seja primo, eu tenho lá o 2, o 3 e o 5, conforme a professora já falou. Para que ele seja par, eu tenho lá o 2, o 4 e o 6. Tem alguma interseção aí? Olhem para esses dois eventos. Tem alguma interseção? Tem, né? Então, qual que é essa interseção? O 2, tá bom? Então, ó, percebam que o número de elementos dessa interseção é 1, tá bom? Então, colocando isso na nossa fórmula, certo? Da probabilidade condicional, nós temos lá que o número de elementos da interseção é 1, certo? E o número de elementos do nosso evento B são 3, que são ali os números pares. Então, perceba que isso é equivalente ali a 0,333, tá bom? Que significa 33,3%. Lembrando que, pessoal, o 2, quem já conhece um pouquinho aí de número primo, já ia matar esse exercício, certeza. Por quê? Já ia sacar que o 2 é o único número par que é primo, tá bom? Então, continuando aqui com a professora. Vamos lá para mais uma atividade. Ao se jogar um dado, verificou-se que foi obtida uma face com um número maior que 2, certo? Número maior que 2. Qual é a probabilidade de esse número ser primo? Então, nós já retomamos o que é um número primo. Agora, eu lancei o dado e caiu um número ali maior que 2. Qual que é a probabilidade dele ser primo? Pensem aí e eu já volto com a resposta.
Conseguiram? Espero que sim, hein, pessoal? Mas se não conseguiram, não tem problema. Vamos ver aqui, acompanhando a professora. Então, eu tenho lá os números primos, certo? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Eu tenho os números maiores que 2, que é o 3, o 4, o 5 e o 6. Sem uso da fórmula, eu consigo resolver isso? Vamos ver? Ó, observe que apenas os números 3 e 5 são primos, entre os 4 que são maiores que 2. Então, eu tenho esses 4 números aqui que são maiores que 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, correto? Então, quem que são os primos aqui? O 3 e o 5, certo? Então, percebam que eu tenho 2 números primos, certo? Dentre quem? Dentre os 4 números maiores que 2. Então, eu tenho, ó, escrevendo isso que a professora falou, tenho 2 números primos dentre os 4 maiores que 2. Então, simplificando, né, eu tenho 1 sobre 2, que é igual a 0,5, 0,50, que é 50%. Então, foi feito sem a fórmula. Não é melhor fazer sem a fórmula? Porque não precisa ficar decorando fórmula. Mas é importante que vocês vejam que existe a fórmula e também dá para fazer sem a fórmula. Vocês vão pegando um jeitinho que vocês acharem melhor para fazer, tá bom? E também vocês podem resolver aí com o uso da fórmula, colocando a fórmula lá, dado que ele é primo, seja maior que 2, isso tudo tá no slide para vocês acompanharem, tá bom? É a mesma ideia, só que nós vamos utilizar a fórmula, tá bom? Então, essa resolução com a fórmula, a professora deixou no slide para vocês irem acompanhando e verificando também que tem essa possibilidade. Perfeito? E aqui a professora já trouxe uma atividade para casa, tá bom? Nessa atividade, olha só, prestem muita atenção. No lançamento simultâneo de 2 dados, qual é a probabilidade de aparecerem faces com números ímpares com a condição de que a soma seja 8? Olha só, o que vocês acham sobre isso? Então, a professora vai dar um tempo para vocês copiarem, tá bom? Vocês copiando ele, daí na próxima aula nós vamos resolver. Mas eu já volto aí para falar com vocês, tá bom?
Copiaram? Não esqueçam de fazer, tá bom? Quem não conseguiu copiar, acompanha lá no slide e tenta resolver, que daí na próxima aula a professora vem com a resolução, tá bom? Nesta aula nós falamos sobre probabilidade condicional, né? Nessa e na aula anterior. Então nós trabalhamos a probabilidade ali da condição, né? Então, dado que aconteceu alguma coisa, qual que é a probabilidade de acontecer um outro evento ali? Então, na próxima aula, nós vamos falar da probabilidade de eventos simultâneos. Vamos aí mudar um pouquinho, tá bom? O conceito. Então, até logo para vocês e na próxima aula estarei esperando vocês ansiosamente para a gente trabalhar mais probabilidade, tá bom? Um abraço, fiquem bem aí, pessoal. Tchau, tchau.